Saúde da igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Louvo a Deus por mais um dia na sua presença. O Senhor tem abençoado esse culto, tem falado conosco todo o tempo. E como eu costumo falar, é o mesmo Espírito que opera, né, na vida do cristão. Estando ele aqui, estando ele lá. Por isso as concordâncias, né, na palavra. Não é verdade? Deus não é Deus de confusão, amém? Amém. Ele é perfeito, nos ama, independente de nós o amarmos ou não. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha oração, Pai, eu te peço nesse momento, vem de encontro, Pai, às nossas vidas. Tira, meu Deus, todo sentimento, todo pensamento que possa nos afastar da Tua presença, que possamos estar diante de Ti, em espírito e em verdade, que a Tua palavra possa encontrar um coração quebrantado e possa produzir o efeito que tem. Em nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo levante contra essa casa, contra a sua igreja. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A passagem que o Senhor me deu, desde que a bispa me convidou, falou que eu pregaria no último domingo. O Senhor falou comigo em 1 Coríntios 13. Glória a Deus. 1 Coríntios 13. Todos conhecem essa passagem, que ela faz referência ao amor. Nós podemos fazer de tudo na nossa vida, mas se não tiver amor, de nada valerá. Amém? A passagem que o Senhor me deu foi 1 Coríntios 13, versículo 13. O que diz a palavra de Deus aí? Ora, pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo poder tomar seu assento, por favor, pode ficar à vontade. Quando o apóstolo Paulo escreveu essas cartas, ele estava no cárcere, ele estava preso, já praticamente no fim da sua carreira. Então ele chega a essa conclusão: de tudo que ele fez, de tudo que ele acreditou, de tudo que ele acreditava, por fim ficou a fé, a esperança e o amor. O que será que o levou a essa conclusão? Eu tenho certeza que a maioria, ou todos vocês, conhecem a história de Paulo. E o quanto ele foi usado na obra de Deus. Amém? Sabemos que Paulo era judeu. E como judeu, ele cria em Deus. Ele acreditava em Deus. Ele seguia a lei de Moisés. Tinha temor. E no seu conhecimento ele defendia com unhas e dentes. Então, nessa época, aparece um povo pregando coisas que iam contra o seu entendimento. Para ele, tudo que era pregado era heresia. Como pode? Veja como Deus é. Foi falado aqui antes que Maria concebeu. Maria concebeu. Obra do Espírito Santo. Então ele é filho de Deus. Então, vem nessa época um homem nascido de mulher, dizendo que era filho de Deus. Inconcebível. Heresia. Para o judeu,
falar o nome de Deus levianamente, jamais. Eles nem pronunciavam o nome de Deus, porque o consideravam santo. Nós sabemos que o nome de Deus é santo, Ele é santo. Nós aprendemos que nós temos que ser santo como Ele é. Amém? Amém. Então, este homem, nascido de mulher, vem e diz que é o Filho de Deus. E como se não bastasse, ele dizia assim: quem me vê, vê a Deus. Porque a palavra diz assim: quem me vê a mim, vê a meu Pai, que está em mim. Não é verdade? Então, para Paulo formar, com aquela formação na lei, ouvir essas coisas, não caiu muito bem. E ele defendia o que acreditava com unhas e dentes, como eu falei, ao ponto de ir ao Sinédrio e pedir cartas para que ele pudesse prender esse povo, açoitar. Eles tinham que mudar essa pregação. Inaceitável isso daí. E assim o fez. Começou a perseguir o povo, os cristãos. Mas no seu caminho, um dia o Senhor se levantou e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? A Bíblia diz que uma grande luz ofuscou a sua vista e ele chegou a cair no cavalo. E ali, no chão, perguntou: quem é esse Senhor? E Jesus lhes respondeu: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então ele diz: o que queres que eu faça? Jesus disse assim: entra naquela cidade e eu vou te dizer o que te convém fazer. Amém? Aí começa o processo de conversão de Paulo. Um encontro com Jesus, o Filho de Deus, aquele que você serve, aquele que você acredita e por isso você está aqui, aquele que te dá força para levantar e continuar. Amém? É esse Deus que você serve. Louvado seja o nome do Senhor. Então, em resumo, Paulo está dizendo aqui no capítulo 13 que não importa que você fale em línguas do céu ou da terra, que você tenha o dom de profetizar, que a sua fé seja capaz de mover as montanhas de um lugar para o outro, que você possa pegar os seus bens e distribuir entre os mais necessitados, ou entregar o seu corpo em sacrifício. Se não tiver amor, de nada valerá. Se não for por amor, não tem sentido nenhum. Ele fala lá no versículo 1: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, minhas palavras serão como o som de um ferro, ou o tiritar de um sino. Não terá proveito nenhum, não vai produzir nenhum efeito na vida de ninguém. Percebe que não podemos fazer de qualquer maneira? Se eu falar da minha carne,
Não vai acontecer nada. Talvez não aconteça nada com a maioria, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus tem o poder de transformar, de libertar e de curar. Não é à toa que o Senhor dá. De mim, eu não tenho nada. Mas, quando esse versículo veio, o Senhor falando na minha cabeça em várias situações. E eu tenho o hábito de escrever, porque hoje a minha memória já não é como a do pastor, dos jovens, né? Eu tenho aqui. Então eu tenho que escrever. Mas é escrevendo o que o Senhor fala comigo. De cada passagem que Ele dirá, eu me lembro. Então eu faço, eu ajunto tudo isso e procuro trazer. Mas não é de mim. É o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que você serve, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, e será eternamente. Tudo passa. Tudo passa. Mas Ele diz que as minhas palavras não passarão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Jesus, que ia contra tudo aquilo que Paulo acreditava, pregava da seguinte maneira: para alguém que acreditava que é olho por olho e dente por dente, como é ouvir ame a seus inimigos? Se te derem um tapa na face direita, vire a esquerda. Se te roubarem a sandália, entrega também a tua capa. Perdoados estão os seus pecados. Paulo sabia que somente Deus tem o poder de perdoar pecados. E a Bíblia nos ensina que é assim. Somente Ele tem o poder. Mas, para Paulo, a única forma de remissão dos pecados nesta época era através de um sacrifício. Um sacrifício de sangue. O animal era imolado para que o pecado do pecador fosse levado por esse animal. Amém? Era a única maneira. Não alguém chegar e falar: perdoados estão os seus pecados e está tudo certo. Ele não aceitava esse tipo de coisa. Por isso ele perseguia, matava, prendia, açoitava. Primeira participação dele foi com Estevão. Ele estava presente quando Estevão foi apresentado. Louvado seja o nome do Senhor. Esse mesmo Paulo escreveu assim: já fui menino, disse e fiz coisas de menino. 1 Coríntios 13:11. Lembra? Versículo 1. As palavras são como o tinir de um ferro ou a badalada de um sino, não produz efeito.
você fala de você mesmo. Você fala aquilo que está na sua carne. Você fala daquilo que o seu coração está cheio. Houve um tempo aqui, muitos pregadores se diziam profetas de Deus e lançavam coisas para a igreja que até hoje eu não vi se cumprir. Então, não adianta. Se não for de Deus, é melhor você ficar calado. Não tem o que falar, fecha a boca. Fica quieto no seu canto, espera o seu tempo. Mas já vi também Deus falar e se cumprir. Porque Deus não é Deus de confusão. E é Ele que honra a sua palavra. Ele é fiel, não é ao pastor. Ele é fiel, não é ao profeta. Ele é fiel à sua palavra. Amém? Amém. Elias tinha ou não vida com Deus? Quantas vezes ele orou para que ele visse um pequeno sinal hoje? Daniel, 40 dias de oração para ter resposta de Deus. Homens que tinham vida com Deus. Tanto que está registrado aqui. Amém? Então, se não vier do céu, não vai impactar a sua vida de jeito nenhum. Pela minha vontade, não. Paulo também disse assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas então, lá na frente, como ele diz, logo cheguei a ser homem e parei com as coisas de menino. Discernimento. Com a maturidade vem o discernimento. Na busca é acrescido para você o conhecimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Então esse mesmo Paulo disse assim: eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Percebe a diferença? Eu tenho certeza que quando ele escreveu isso, ele fazia uma reflexão de toda a sua vida. E ele estava passando para a igreja ensinamentos para que a igreja crescesse, não perecesse. Para que a igreja deixasse de lado as coisas que não são tão importantes e pegasse apenas aquilo que é essência para as nossas vidas. Glória a Deus. Esse mesmo Paulo, diante de Deus, declarou: quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. Porque a minha força não vem de mim, mas vem do Senhor. Total dependência de Deus. E nós precisamos tomar isso para as nossas vidas. Sermos dependentes de Deus. Tem pessoas que acreditam em carros e cavaleiros. Acreditam que o seu intelecto, o seu conhecimento, a sua conta bancária lhes dá o poder de fazer o que bem entender. Aí vem o Senhor e diz assim: maldito o homem que confia no homem.
e faz da carne o seu braço, e afasta o seu coração de Deus. Amém? Amém. Será que esse Deus sagrado é daqueles que eu tudo posso? No final de tudo, eu acho que foi quando a gente chegou a essa conclusão: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome de vocês. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Aleluia, Jesus. Confiável ou não nesse Deus. No final, o que ficou? A fé, a esperança e o amor. Mesmo estando preso, Paulo escrevia essas palavras para a igreja. O intuito de crescimento. Qual será o objetivo dele com esses ensinamentos? Para que nós pudéssemos fazer a obra e deixar os mimimi, tem pessoas que acham que se ele não fizer, nada vai acontecer. Quando a obra é de Deus, sai um, entra 10. Se você não quer fazer, não faça, simplesmente para aparecer. Isso fazia os fariseus hipócritas. Era assim que eles eram tratados. Queriam aparecer. Se eu não fizer, ninguém faz. Ele fala de fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos a esperança. Eu tenho certeza que você acredita que amanhã pode ser diferente de hoje. Amanhã pode ser melhor. E é por isso que nós caminhamos, por isso que nós não paramos. Mas se tudo que nós fazemos for simplesmente para aparecer, de nada valerá. Não tem propósito nenhum. Amém? Tudo que nós fazemos simplesmente por fazer, acaba se tornando um peso, como se fosse um sacrifício fazer. E Deus não se agrada dessas coisas. Ele diz assim na sua palavra que Ele prefere obediência ao sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Amém. Posso falar de mim? Quando nós amamos, nós temos prazer em fazer as coisas. Nós temos prazer em servir. Mas vem Jesus e diz assim:
Que bem há em fazer o bem àqueles que nós amamos. Veja o que ele diz lá no livro de Lucas 6, 35 e 36. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem que esperar receber de volta. E então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque este é bondoso com os ingratos e com os maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nós aprendemos que a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias. E é por isso que nós somos guardados, nós somos preservados. Porque Ele está ao nosso redor, nos protegendo todos os momentos de nossa vida. E é por isso que o inimigo não prevalece sobre nossas vidas. Eu aprendi que quando nós somos amados e não temidos por aqueles que estão à nossa volta, é mais fácil você ter a obediência. Então, tudo quanto nós formos fazer, nós temos que respeitar quem está sob nosso comando e está à nossa volta. Quando nós amamos, nós sofremos com a dor dos outros, dos próximos. Nós nos alegramos quando alguém alcança uma vitória, uma conquista, sua casa, o seu carro, um bom trabalho. Nós não ficamos tristes quando vemos essas pessoas prosperar. Nós nos alegramos nessa condição. Mas mesmo que nós estejamos numa condição melhor que o nosso irmão, quando nós amamos, nós não somos soberbos. E jamais nós vamos pisar na cabeça daqueles que estão abaixo para conseguir chegar. Aqueles que amam de verdade vão estender a mão, certamente, e puxar aquele que está lá embaixo e colocar junto de si. Esse é o propósito da igreja, dos pastores, que se empenham na escola bíblica, nos cultos de oração, aqueles que ninguém quer fazer, ele está aqui para edificar a vida daqueles que querem crescer na vida de Deus. Glória a Deus, aleluia. É ou não é contramão do mundo? O que mais nós vemos no mundo hoje é as pessoas se preocupando com o próprio mundo. Nós sabemos que todas as autoridades são constituídas por Deus. Mas o que nós temos visto com os nossos representantes do governo é lamentável. É uma vergonha. Eu vi que no processo, antes de assumir, deputados e senadores estavam aprovando aumento de salário, milionários. Aí vem o governo, uma promessa de aumentar o salário mínimo. Aqueles que vivem de salário mínimo, um aumento de R$18, para eles é capaz de quebrar uma instituição como o INSS. Mas os aumentos milionários deles, não. Mas o que a palavra nos ensina? Que nós temos que orar pelas autoridades. Que nós temos que orar pelos nossos inimigos. Que nós temos que amar. Eu sou prova
porque eu já passei por isso. No momento de perseguição, eu ouvi assim: ora por ele. Glória a Deus. Quando eu dobrei o meu joelho, comecei a orar por aquela pessoa, o meu caminho se abriu. O meu caminho se abriu. O dele eu não sei como ficou, mas acabou a perseguição. Amém? Amém. A palavra de Deus nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é verdade? E ele diz mais para você nessa noite: o meu justo viverá pela fé. Aleluia. Eu te digo, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e te dê a paz. Amém? Amém. Obrigado. E as palmas.